irmãos. E não havia resposta. Daqui a pouco, espere, já vou. Não, diante do chamado já estou aqui. Meus amados, diante de Deus nós temos também o chamado do Senhor. Chamado todo especial. E felizes são aqueles que ouvem o chamado, que ouvem a voz de Deus. Porque há muitos corações que já não mais sentem, há muitos ouvidos que já não mais ouvem o chamado de Deus. E podemos classificar o chamado de Deus de três maneiras. Primeiro, aquele chamado geral, mediante a palavra que Deus convida a todo ser humano à experiência da fé, da conversão, é o chamado geral. Mas existe também aquele chamado que na teologia é designado como chamado eficaz, que é aquele chamado do Espírito Santo lá no coração. Podemos dizer que esse chamado é irresistível. Quando ele chega ao nosso coração, não existe outra saída, outra alternativa para nós senão levantarmos e atendermos o Senhor. É aquele chamado de Saulo de Tarso. O homem que perseguia, mas recebeu o chamado de Deus e levantou quebrantado, ouvindo o chamado do Senhor. Mas nós queremos falar nesta tarde sobre um outro chamado, um terceiro tipo de chamado, e sem dúvida, esse chamado é para cada um de nós que estamos aqui. É o chamado à consagração. E esse texto bíblico nos fala sobre este chamado à consagração. Jeremias foi profeta do Senhor que passou por uma experiência extraordinária de chamado. E o Senhor Deus disse que o separou desde quando? Desde o ventre materno. Os propósitos do Senhor são propósitos completos e eternos. E há propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Tendo essa experiência forte com o chamado de Deus, o profeta Jeremias falou neste capítulo a respeito de um chamado de Deus ao seu povo. O profeta de Deus enfrentava situações muitas vezes difíceis, porque lhe competia falar o que Deus colocava no seu coração, e muitas vezes tinha que falar contra o seu próprio povo, e isso não era fácil. Este drama foi vivido de uma maneira muito forte por Jeremias, que amava o seu povo. Mas Deus enviou Jeremias a anunciar o exílio que estava batendo a porta do seu povo, a profetizar contra o seu próprio povo. E Jeremias, como um servo obediente, atendeu a Deus, levantou a sua voz, a voz profética, chamando o povo à consagração. E cabia a este povo se unir em torno da voz de Deus, do chamado de Deus, e dizer: eis-nos aqui, Senhor, queremos te servir. E exatamente aqui entra uma definição do que é consagração. Consagração é a dedicação das nossas vidas de uma maneira integral para servir aquele que nos chamou, para servir a Deus. E nós precisamos cuidar para não separarmos o profano e o sagrado. Porque às vezes nós cometemos este erro. Tudo na igreja é sagrado e tudo é americano. Meus irmãos, na vida do crente no Senhor Jesus, tudo é sagrado. Nós servimos ao Senhor na igreja. Nós servimos ao Senhor na família, nós servimos ao Senhor no ambiente de trabalho, nós servimos ao Senhor nos vários relacionamentos. O chamado de Deus ao seu povo é um chamado ao serviço integral, é um chamado à consagração. E pensando na SAF, é um chamado para que possamos servir juntos, unidos, consagrarmos as nossas vidas para servir ao Senhor.
E nessa tarde, desenvolvendo este tema do chamado de Deus para a consagração, eu quero que vocês guardem 3 palavras. A primeira palavra é motivação. A segunda palavra, habilitação. E a terceira palavra, decisão. Qual que é a segunda? Habilitação. A primeira? A terceira? Decisão. Vamos falar em ordem então? Motivação, habilitação, decisão. O chamado de Deus envolve essas 3 palavras. De que maneira? Primeiro, motivação. Vocês já observaram como em tudo na vida é preciso ter motivação? No ambiente esportivo, palestras motivacionais, porque o atleta motivado, é claro, rende mais. No ambiente profissional, as empresas fazem de tudo para motivar os funcionários. Quem sabe, compartilhando lucros. Palestras, porque o funcionário motivado trabalhará mais e produzirá mais. E o que dizer de você, esposa? Qual é a motivação para a esposa? Se aprontar, maquiar, ficar bonita. Outro dia falando maquiar, outro dia eu falei pintar, né? As minhas meninas, o que é isso, pai? É maquiar que fala. Certo? Qual é a motivação? A motivação da esposa é ser vista pelo esposo, reconhecida e amada pelo esposo. Não é? E quando o esposo faz, que nem viu. E eu vou conversar para vocês que nós esposos sabemos que é assim. Mas nós muitas vezes somos tão lentos. E eu tenho 25 anos de casado e ainda escorrego e tropeço feio nesse tempo. Mas basta eu dar uma olhada para minha esposa e eu já sei onde é que eu tropecei. Mas o fato é motivação. Para servir a Deus, nós precisamos também de motivação. Mas precisando de motivação, muitas vezes, nós corremos o risco de buscar motivações espúrias, de buscarmos motivações nada corretas. E eu quero lembrá-los de uma história que nós aprendemos desde criança na igreja. A história de Davi e Golias. Golias desafiava o exército de Israel e naquela época era comum resolverem o problema de uma guerra através de um duelo. E Golias desafiava o exército de Israel pedindo que se levantasse um homem no exército de Israel para lutar contra ele. Mas não se achava nem sequer um disposto a enfrentar Golias. Até que chegou aquele menino que pastoreava ovelhas do campo, e este menino resolveu enfrentar Golias. Mas vocês lembram o que foi que o rei Saul ofereceu para quem enfrentasse o gigante? Ofereceu 3 coisas: isenção completa de impostos. Nada mal, hein? Nada de IPTU, nada de IPVA, nada de imposto de renda, isenção completa. Ofereceu a filha como esposa. Ser genro do rei seria um privilégio muito grande. Mas ofereceu também cumular de riquezas.
quem aceitasse esse desafio. E eu pergunto, por que foi necessário oferecer essas motivações? Porque faltava no coração deles, naquele momento, as motivações corretas para irem à luta. E quando faltam as motivações corretas, as pessoas começam a buscar motivações em qualquer lugar. Quantas vezes eu já ouvi, o problema da nossa igreja é o conselho. Vamos mudar o conselho da nossa igreja. O problema da nossa igreja é o pastor, vamos mudar o pastor da nossa igreja. E muda conselho, e muda pastor, e continua a mesma coisa. E às vezes piora. Ou então dizem o seguinte: o problema da nossa igreja é a liturgia. Hoje, até que nós vivemos uma época um pouco mais tranquila, pelo menos na nossa região, mas eu me lembro de muitos dizerem: se nós colocarmos a bateria na igreja, a igreja vai encher de gente. Eu não quero discutir a questão se põe-se no forno, eu acho que isso aí não é relevante. Eu quero discutir a questão da motivação. São falsas motivações quando não se tem a motivação verdadeira. Ou muitos querem servir a Deus porque buscam as bênçãos, para conseguir as bênçãos e não dizem: eu vou servir para minha casa ser abençoada. Outros servem a Deus com medo da justiça e do peso da mão de Deus. Meus queridos, o profeta Jeremias levantou a sua voz e mostrou nesse texto bíblico que o povo precisa da motivação para servir, mas precisa da motivação verdadeira para servir. E a motivação verdadeira para servir a Deus se resume numa palavra: amor.